galerinha, tudo bem? Como estão? Aqui sou o Rogério Júnior, coordenador aqui do curso de fotografia do nosso Centro Europeu aqui em Ponta Grossa. E vou estar aí conduzindo, né, essa Semana da Fotografia junto com vocês aí, conversando com vocês, trazendo as perguntas, as dúvidas, tudo aquilo que vocês tiverem, né, para perguntar aí para os nossos convidados, para os nossos palestrantes, né, da Semana da Fotografia. Então, fiquem à vontade, tá? Deixa eu até habilitar o link aqui do lado. Não estranhem se eu não estiver olhando para vocês aqui na tela, até porque eu estou com uma câmera aqui em cima, estou com o monitor aqui embaixo para acompanhar as mensagens e com o YouTube aqui embaixo ainda para ver se está funcionando a live, né? Se está caindo, se está rodando tudo certinho lá no YouTube. Eu estou vendo lá que não tem muita gente ainda, né? Estamos em 3, então você que está aí acompanhando já a nossa live da Semana da Fotografia, entra lá, dá um oi ali para a gente, interage ali com a gente, que a gente vai estar vendo quem são as pessoas, coloca lá seu nome, coloca de onde você é, se você é aqui de Ponta Grossa, ou se é de outra cidade, se é da região, e a gente vai estar interagindo, conversando com vocês, né, e daqui a pouco aí a gente vai estar chamando, estaremos chamando o nosso convidado da noite, né, para a gente estar desenvolvendo aí essa brincadeira de hoje aí, tá certo? Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa aqui, acho que ainda não, estamos, né, no aguardo, na espera. Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui no WhatsApp, já estão mandando mensagem aqui, o pessoal dos outros cursos lá. Sabrina disse que deu certo lá. Muito bem. Vamos lá, pessoal, interagindo com a gente, para saber quem está aí, dá um oi lá, fala com a gente. Para quem já está por aí, não sei se vocês já conhecem o Centro Europeu ou não, também seria legal de você comentar aqui se você conhece o Centro Europeu, se conhece os cursos do Centro Europeu, se já ouviu falar, de onde você ficou sabendo, né, da nossa Semana da Fotografia, se foi pelas redes sociais, se foi indicação de alguém, se você já tem experiência dentro da fotografia, né, tudo isso é muito importante para a gente, né, perceber qual é o nosso público hoje, né, e para poder direcionar melhor, né, o nosso conteúdo que vai ser conversado, que vai ser distribuído aqui através dessa plataforma, né, na noite de hoje. Vamos ver aqui, por enquanto tem 3 pessoas, então tá baixinho ali, diz que tinha bastante gente. Opa, olá, quem entrou foi a Carla. Legal, Carla, que bom que você está aí. Sou de Porto União, Santa Catarina. Não, legal, que bacana. É uma como é que fala? Interregional, interestadual, né? Uma presença interestadual aqui da Carla. Legal, Carla, que bom. Coloca lá se você já é fotógrafo, se você já está fotografando, se já tem noção da fotografia, ou se você ainda está começando, ou se você é aspirante à fotografia. Vamos conversando ali. Ela falou que ela não conhece o Centro Europeu, soube por um fotógrafo que segue no Instagram. Legal, bacana, show de bola. Vamos ver se tem mais alguém entrando lá. Vamos no aguardo. Bora lá. Estou iniciando a fotografia. Legal, bacana. O legal é que eu vou ter que falar com vocês para devolver por mensagem, né, Carla? Vai ser divertido esse negócio. Nunca tinha usado essa plataforma aqui. Legal. Bacana. Vamos ver. O Laertes mandou uma mensagem em box aqui. Para ver como que funciona o chat. Legal, Carla, que bom. Segura lá, a gente vai esperar um pouquinho, tá, Carla? Só para, apesar de ter um horário programado, né? E a gente começar meio que dentro desse horário, a gente vai esperar um pouquinho para ver se a gente consegue um público um pouco maior. Hein? Vamos ver. Muito bem. Opa, entrou mais um lá, o doutor Eduardo Militão. Legal. Sou de Ponta Grossa mesmo. Legal. Eduardo, você fotografa já, Eduardo? Manda pra gente se você já fotografa, se você já tem um conhecimento profissional, digamos assim, da fotografia, ou se é hobbyista da fotografia, ou se você ainda não conhece, não tem muito domínio. Vamos conversando aí, gente, pra gente já ir definindo o nosso público aqui. Daqui a pouco a gente vai trazer o nosso convidado e descascar aí todas as dúvidas que vocês têm aí, né? Através da condução, né, do nosso tema de hoje ali. Legal, já temos mais pessoas aí, tem mais uma pessoa também, tem 3 pessoas, acho que a terceira pessoa deve ser eu, né, se eu estou logado com o celular do lado aqui. Então estamos em 2 pessoas e mais eu. Legal, Eduardo, que bom que você está aí com a gente. Vamos ver, esperar, vamos dar mais 2 minutinhos, né, até para respeitar aí o pessoal que
que entrou no horário, né, na nossa live. Vamos esperar mais 2 minutinhos e a gente vai começar a desenvolver. Tá grossa? Tudo amador, fotografia mais por diversão. Legal, Eduardo, que bom, que bom. Legal interagir aí, conversar com você. Então tá certo, gente. Vamos começar, né? Vamos para o que a gente veio, como diria os nossos radialistas de futebol. E vamos começar aí a nossa interação com o nosso convidado. Para quem caiu de paraquedas e de repente ainda está meio sem saber porque está aqui, não sei se é o caso de vocês dois ali, né? Da Kelly, né? Cadê? Deixa eu achar aqui. Da Carla e do Eduardo, né? Por enquanto. Opa, tá chegando mais gente aí. Estamos em 5 ali. Pessoal, vocês que estão chegando agora, vão dando um oi, tá? Vão interagindo com a gente no chat ali. Fala aí de onde vocês são, fala qual que é a experiência de vocês com a fotografia, se vocês já são profissionais, se vocês são hobbyistas, se vocês amam a fotografia, mas não sabem como que funciona esse negócio. Vão interagindo com a gente, que assim é mais legal da gente conseguir focar melhor os assuntos que a gente vai estar conversando, né, durante a nossa semana da fotografia, tá certo? Enquanto a pessoa vai respondendo e vai mandando lá pra gente, vamos lá, vamos chamar o nosso convidado. Aliás, eu estava conversando, né, sobre o que a gente está fazendo aqui. Então, nós estamos na Semana da Fotografia do Centro Europeu. Na verdade, essa semana, no Centro Europeu, nós estamos tendo semanas de todos os cursos que nós temos dentro do Centro Europeu. Então, é uma semana, Semana da Fotografia, Semana de Design de Interiores, de gestão ágil de empresas, de marketing digital e a Semana de idiomas também. Então, estão acontecendo simultaneamente, então está tendo várias lives hoje, né, em vários canais diferentes, sempre com algum assunto relacionado aí a temas atuais de cada área, determinada área. Né, e hoje, o nosso tema, né, a gente vai falar sobre oportunidades dentro da fotografia em momentos de crise. Né? Então, a gente vai falar o que está acontecendo nesse momento que a gente está vivendo, né? Nesse momento tenso, né, triste, né, da população mundial, aí, né, da humanidade, né, com essa pandemia que veio aí, né, e que trouxe muita dificuldade para muita gente. Né. Eu mesmo, né, como fotógrafo profissional, já com alguma experiência, né, e com uma boa cartela de clientes, né, tive algumas dificuldades aí no caminho, né, no início, principalmente ali da pandemia, né, meio sem saber o que estava acontecendo, né, meu Deus, e agora? Volta quando? Quando? Será que volta logo? Eu trabalho com fotografia de casamentos, por exemplo, e como que eu vou saber se na fotografia de casamentos, quando que a gente vai voltar a trabalhar? Porque não está tendo eventos, né? A gente não está podendo fotografar nesse momento, né? Então, todo esse reajuste, né, que foi feito de adiamento de eventos que estavam agendados, de procura de clientes ou da não procura de clientes por não saber o que vai acontecer, né, ou quando vai acabar a pandemia. Então, são vários fatores que influenciaram muito, né, e que influenciam muito das estratégias que a gente, como fotógrafo, tem que ter, né, na nossa caminhada aí para enfrentar essa crise mundial que a gente está passando. Né? E para isso, né, para debater esse tema, para conversar sobre esse tema, eu tenho um convidado muito especial, o The Best World Photographers, The Wedding Photographers do Brasil, do mundo, o nosso querido Laertes Soares. Boa noite, doutor Laertes. Boa noite, Rogério. Boa noite a galera que está aí já acompanhando aí a gente, né? É um grande prazer, mais uma vez, estar com vocês aí, né? O Centro Europeu, o pessoal, tudo um grande parceiro da gente. E uma grande satisfação aí estar participando dessa semana, que eu acho que para quem está começando, que eu vi ali bastante gente iniciando, tanto como hobby ou talvez querendo levar para o profissional, né? Então é um grande prazer de trocar essa ideia aí. Como o Rogério falou, pode me mandar mensagem, vai tentar responder também, se tiver alguma curiosidade e tudo, né? Então, a gente tentar passar um pouquinho da experiência, né? Da nossa experiência aí, alguns anos já na fotografia, para vocês, né? Um grande prazer mesmo aí, né? Aqui... Legal.
Laerte Soares, apesar de você ser o cara mais famoso de Ponta Grossa, da região, do Paraná, do Brasil, na área da fotografia, de eventos aí, se apresente para a galera e fala quem você é, de onde você está falando, do Passo do Pupo. Então, às vezes, é tão estranho, gente, que talvez vai ter uns cortes que eu moro bem no campo. Então, eu moro numa região mais afastada aqui de Ponta Grossa, né? Eu moro no Passo do Pupo, né? Então, a gente está um pouco mais afastado aqui, a internet já é por rádio, cheio dos esquemas, né? Mas a minha história com a fotografia aí já são mais de 20 anos fotografando, né? Eu comecei na época de filme, né? E aí passei pela digital, né? Sempre na área de eventos, né? Então eu sou um cara que me criei na área de eventos, né? Na fotografia de casamento. Logicamente que depois acabei para algumas outras áreas, mas a fotografia de casamento realmente é o que está na veia, né? É o que me movimenta forte. E o interessante também, até o Rogério estava falando, que a gente vai comentar bastante hoje sobre, porque essa é a grande dúvida, né, de todo mundo, né? Para onde que eu vou? Mas, puxa, eu gostaria de fotografar, mas como que está a fotografia agora, né? Todo mundo fica, né, nessas loucuras. Mas é interessante comentar que eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim, né? Uma notícia boa que, tipo, a gente sempre consegue se reinventar. E uma notícia ruim que não vai ser só agora na pandemia, né? Então, tipo, o próprio Rogério sabe, a gente, todo ano a gente está se reinventando, né? Sendo, tipo, sendo na nossa técnica, sendo na forma de apresentar o nosso trabalho. Então, a gente não para de evoluir. Eu mesmo tive a oportunidade, que eu não falei para vocês, que eu me iniciei na época de filme, eu tive a oportunidade de passar por várias etapas da fotografia. Né? Então, eu lembro que na minha época era fotografia preto e branco, porque era todo diferente, né? A gente não tinha edição, então você tinha que aprender a fotografar com filme preto e branco. Aí depois eu queria ir um pouco para a publicidade, eu tinha que aprender a fotografar com cromo. Então eu fui passando por todas essas etapas. E olha que interessante, quando eu achei que eu já estava começando a entender alguma coisa de fotografia, que eu estava começando a entender até de revelação, de mini lab, chegou a digital. Né? Então foi uma mudança assim drástica na hora. Assim, eu falei, caramba, o que é isso? E mesmo na época, eu sendo um fotógrafo novo, né? Tipo, tinha uns 18 anos, eu acho, na época. Eu lembro que eu também era que nem os fotógrafos mais antigos. Eu achava que o digital não ia pegar no início. Imagina, você vai pegar. Também estava indo contra a maré, né? E achava que não, você não vai virar uma crise, não sei o quê. E esse que a gente tem que se render, né? E se reinventar totalmente. Redescobrir o que era fotografia, redescobrir o que era esse tal de digital, né? Então, eu acredito muito que, por isso que eu comentei com vocês, eu acho que não vai ser nem a primeira, nem a última vez que vocês vão ter que se reinventar, né? Então, esse processo, tipo, é um processo que hoje, cada vez que acontece qualquer crise, qualquer, sabe, alguma coisa, não é que a gente ache bom, nada é bom. Mas, ao mesmo tempo, se você conseguir respirar, pensar, você vai ver quantas saídas tem. Né? E a fotografia, mais do que nenhuma outra profissão, você consegue se reinventar toda hora. Faz parte, né, da nossa formação se reinventar. Faz parte você se recriar. Então, aqueles que não conseguem se recriar, logicamente, vão sair do mercado, infelizmente. Né? Vão desistir, vão acabar. Mas aqueles que acabam gostando mesmo e curtem a fotografia, vão ficar. E a própria fotografia é interessante, pessoal, porque ela, logicamente, ganhou um patamar muito alto, né? Graças às redes sociais. Então, a minha época não era dessa forma. Mas hoje ganhou uma visão grande pra caramba. Por isso que a gente tem hoje um volume gigante. Até mesmo, tipo, hoje a gente acaba recebendo muita proposta de aula, de curso, né? Até mesmo do que próprio cliente nosso, pelo volume que tem a fotografia. Então, ele é muito interessante para quem está começando. Eu mesmo comecei como um totalmente amador. Né? Eu vi que aqui a maioria estava falando ali que é iniciante, tudo. Eu comecei bem do nada. Comecei, tipo, com uma maquininha bem amadora. Eu nem sabia o que eu queria fazer. Eu nem sabia que talvez eu iria fotografar, que eu ia trabalhar com fotografia, né? Então, comecei do nada mesmo, fotografando
Opa! Muito bem, muito bem. Desculpe, Julia. Obrigado por me avisar. Deixa eu voltar então lá, voltar no início, né? Daqui a pouco a gente vai restabelecer o contato com o Laertes, né? Desculpa, Júlio, eu tinha mutado meu microfone para não gerar nenhum ruído enquanto ele estava falando e acabei esquecendo de colocar a hora que voltou a hora que o Laertes saiu. Né? Então a gente vai restabelecer o contato com o Laertes, ele caiu aqui, né? Saiu o sinal dele. Provavelmente ele vai trocar lá de aparelho que ele estava lá e vai voltar daqui a pouquinho. Então vamos voltar lá onde, né, tentar fazer um resumo um pouco do que ele estava falando, né, e passar, dar uma pincelada também daquilo que eu vivi também dentro disso que ele comentou. Né. Ele estava falando sobre a questão que todo mundo vai ter que se reinventar, né. Então tem a notícia boa e a notícia ruim. A ruim é que está todo mundo tendo que, passando, né, levou um susto aí com essa questão de pandemia. E a notícia boa é que todo mundo, né, tem a chance de poder se reinventar e fazer com que as coisas aconteçam. O Laertes tá voltando lá. Já restabelecemos o contato com ele. Caiu o Laertes. Aqui é meio normal, né? Aqui sempre acontece de dar umas quedas aí. Não foi, cadê? É pra cá. Não foi o Doguinho aí que derrubou, não? Não. Aqui. Quem que é esse aí? E apresenta pra gente aí. É o Skipper. Skipper? Olha, esse é um dos filhotes aí, nosso aí, ó. O Skipper. Temos o Skipper e temos o Bolota. Temos o Bolota também. Ó. Bolota. Mostra o Skipper de novo, que travou tua tela ali na hora de mostrar o Skipper. Aqui, Skipper. Olha aí, ó. Ai, que bonitinho. Pai e filho. Muito legal. Que Aqui, legal. Esses que divertem a gente aí direto aí, né? Legal, então, legal. Muito bom. Como eu estava falando aqui, talvez se cair de volta a gente vai fazer, porque como a gente mora longe, assim, dá essas quedas aí, né? Mas para a gente é um grande prazer estar conversando até com novos, assim, que estão iniciando na fotografia. E o legal é que a fotografia também não tem muita idade, né? Tipo, quantas pessoas hoje eu conheço, assim, que estão só por hobby, né? E às vezes são pessoas que até têm uma outra profissão, né? E acaba, tipo... Mas eu acabo viajando bastante. Hoje, tipo, até o Faz, acho que vai estar amanhã aqui falando com vocês sobre viagem, dessa parte aí. E como é gostoso trocar ideia com esse pessoal que está começando. Eu acho que, assim, se você for entrar no profissional, você acaba tendo que cuidar um pouco mais administrativamente, essa parte, né? Mas o amador, ele realmente tem uma visão muito interessante. Eu gosto muito de conversar com o pessoal amador, o pessoal que está iniciando na carreira, por causa da visão que vocês têm, né? Então, é muito interessante. E é um processo muito natural, né? O legal é que vocês vão entender que para você ir para o profissional é um processo natural. Quando você menos vê, você já está fotografando profissionalmente. Inicia logicamente que todo mundo que sabe que você sabe fotografar, tem uma fotografia, está se interessando bem em fotografia, você acaba virando fotógrafo dos amigos, você acaba virando sempre, né? Ele sabe fotografar, ele tem umas fotos bacanas. E quando você vê, você está no mercado. Eu acho que comigo foi um pouco assim que aconteceu. Aquela parte do hobby, que era uma brincadeira, que nem eu sempre brinco com todo mundo aí, já falei para várias pessoas, né? Eu nem imaginava que eu ia sair do meu bairro, né? E hoje a gente fotografa pelo mundo, né? Então, graças a Deus, sou aqui de Ponta Grossa mesmo, né? Para quem ainda não me conhece, mas é uma coisa muito interessante, porque a internet ajuda muito a divulgar hoje. Eu lembro que quando eu iniciei, eu ficava naquela, puxa, eu tenho talvez que morar fora, morar em outra região. E hoje, se você vê onde que eu moro realmente no meio do campo, né? E moro bem afastado. E mesmo assim, tipo, as pessoas me procuram daqui e acabam me levando para tudo quanto é canto. Então, é uma satisfação hoje, né? Estar podendo realizar esse tipo de trabalho. A fotografia acabou me dando, assim, oportunidades únicas na minha vida. Eu acho que eu identifiquei rápido, que é uma das coisas que a gente sempre comenta bastante, você se identificar rápido com o que você faz e gostar logo com o que você faz, né? E cair de cabeça. O próprio Rogério, tipo, é alguém que pode falar também um pouco, porque ele se jogou de cabeça na fotografia, né? E virou o profissional que ele é, né? Se dedicando, correndo atrás, né? Por isso que a gente falou assim, como qualquer outra profissão, é uma profissão de muita dedicação, né? Porque você é a tua empresa, você vai ter que se cuidar, se você ficar doente, a coisa não gira, né? Falando mais na área profissional,
que é uma das coisas que a gente acaba também sofrendo um pouco, né? A falta de tempo. A gente estava conversando com o Rogério, tipo assim, antes de entrar aqui, a gente acaba tendo, assim, realmente não é nem a fotografia, gente, assim, quando você vai para a parte profissional, ela acaba sendo um estilo de vida, né? Ela já não é mais só uma profissão, é um estilo de vida, né? A minha esposa também fotografa também, e foi também uma coisa muito natural que aconteceu dela entrar para fotografia. Para vocês terem uma ideia, trabalhava em empresas direcionado mais essa parte, e quando a gente começou a conhecer ela, eu comecei a ter muita viagem. Então eu não parava aqui em Ponta Grossa, assim, sabe? Sempre, às vezes eu pegava 3 viagens por semana. Então era só vir, trocava de roupa e já ia para outra, trocava de roupa e ia para outra. E acabou que a gente não conseguia nem encontrar ela. E foi muito naturalmente, ela também foi para a fotografia. Então hoje é muito legal, porque a gente acaba unindo o útil ao agradável, né? Então hoje, tipo, poder viajar junto. E às vezes as pessoas perguntam, mas não desgasta muito? Pra gente não desgastou, porque aqui em casa mesmo a gente não fala nada de fotografia, é muito engraçado, assim, sabe? Cada um vai pro seu cantinho, ela gosta de cozinhar, de inventar alguma coisa, então, mais na hora do profissional a gente tá junto ali. Eu não me meto na fotografia dela, ela também não fala nada minha, sabe? Então é um convívio bacana. E foi uma das coisas também que me ajudou bastante, né? Me ajudou a continuar, a querer cada vez mais, né? E uma coisa legal que a fotografia acabou me trazendo também bastante é que nem eu falei para vocês, conhecer lugares que talvez se eu não tivesse na fotografia, não sei se eu ia conhecer, né? Conhecer histórias, né? A gente é muito contador de história, a gente conhece muita história de muitas pessoas, história de vivência, história de empresas, né? Que às vezes a gente vai fotografar alguém que é empresário, alguma coisa, então é muito bacana. E se você souber aproveitar essas oportunidades, eu acho que como qualquer outra profissão, mas muito mais aqui a fotografia, eu tô falando porque depende muito de vocês, né? Você acaba, tipo, crescendo muito, não só como profissional, como pessoa, que foi o que acontece comigo todos os dias, né? E é interessante a gente falar, quando surgiu, até falando para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa crise, sobre mas como que aconteceu a fotografia? Mas eu estou na dúvida se eu faço um curso, se eu não faço curso, vale a pena agora nessa época? É que negócio, quanto antes você começar a se descobrir, né, mais você vai colher, né? Você vai colher mais rápido as coisas. E eu lembro muito quando começou a história da pandemia e tal, eu acho que eu fiquei a primeira semana só parado, gente. Depois, assim, não parei mais. Por mais que, tipo, nossa, você não consegui parar, sabe? Bom, primeiro porque como eu moro aqui no campo, um pouquinho é mais fácil para mim, né? Tipo, meu quintal é gigante. Então, eu acabei... Pegava a minha máquina, saía fotografar no meio do campo. Então, tipo, eu não consigo ficar longe da fotografia. Aonde a gente vai, que aí a gente começa a ficar o chato também, né? Vocês já devem ter passado por isso também, né? Às vezes tá indo numa viagem, pode ir, pessoal, quero tirar mais uma foto aqui, e você fica ali meia hora, até você achar uma não, daqui a pouco o sol vai bater. E foi o que a gente acaba fazendo, né? Mesmo nesse tempo isolado, a gente acaba tipo, produzindo, a gente não para de produzir. A gente tem hoje um portfólio incrível, né? Que é a internet. Então você tem um portfólio que você pode jogar ali, que é gratuito, ali você coloca ali. Logicamente, a gente acha que é gratuito, né? Mas se for ver o tempo que a gente perde, né? Tipo, para publicar, tanto que a gente não consegue às vezes, publicar tudo que a gente faz, né? E aí vem os clientes, né? Não, mas não ficou boa a minha foto? Não sei o que. Não, gente, eu não consegui ainda parar, duvido. Não consegue parar. Então, eu acho que sim, você com dedicação, com vontade, eu acho que nunca você fica parado, né? Sempre você vai se reinventar, vai criar novos produtos, né? É isso que a gente acaba fazendo, né? Então, nem a gente sabe a capacidade. Eu mesmo, às vezes, eu pego assim, fico, caramba, cara, nem eu sabia que eu tinha capacidade para fazer isso. Nem eu sabia que eu ia conseguir fazer isso. Então, a gente se supera, né? E isso é bacana. Eu acho que isso é o ser humano. Eu acho que isso é um dos motivos de estar na vida. Não adianta você sempre querer ficar igual. Então, a gente aprende muito isso na fotografia, né? Então, a fotografia nos explica isso. Então, por isso que eu digo, não interessa se você é profissional, se é amador, você tendo a fotografia para uma diversão como um hobby é tão gostoso, né? Eu acho que quem está no chat aqui deve confirmar aí também, né? Tipo, como é gostoso você sair fotografar. Não interessa se você tá... Que às vezes é uma das grandes perguntas, né? Mas, puxa, eu não tenho dinheiro para comprar um equipamento. Na época que eu comecei, gente, eu acho que eu demorei, para vocês terem uma ideia, para ter o meu equipamento mesmo, eu demorei, sei lá, uns 2 anos. Se hoje as pessoas acham que é difícil, na minha época era muito mais difícil, na época de filme. Eu fazia freelance. Eu sempre trabalhava com outro fotógrafo.
E quando eu precisava, eu emprestava equipamento. Então, eu nunca tive esse negócio por equipamento, porque eu não tenho equipamento, porque não. Sabe, tipo, nunca levei muito a sério esse negócio. Então, tipo, se me der um celular, vai sair foto do mesmo jeito, né? Então, eu acho que vocês têm, tipo, esse poder hoje, né? Que é poder estar fotografando com o celular, poder estar treinando toda hora, né? Toda hora tá modificando e você vai ver a evolução, né? E tá falando de você evoluir, assim. Como é muito legal você ver a tua foto hoje, a tua foto ano que vem. No meu caso, gente, é muito legal porque eu vejo que a minha foto tem muito a ver com o que eu estou vivendo. Muito. Vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Há um tempo atrás, né? Quando eu comecei esse um tempo a aparecer um pouquinho mais, que as pessoas, nossa, naquela época era engraçado, porque, nossa, viu a foto daquele rapaz lá? Parece foto de revista, né? Naquela época, a foto de revista era um elogio, né? Você falava, putz, que bacana, quer dizer que a minha foto tá boa. E quando eu comecei a fotografar naquela época, era muito comum a gente ter que, tipo, eu queria ser o diferente. Eu queria, não, eu quero fazer fotos diferentes, eu quero virar o pessoal de ponta cabeça, eu queria loquear. É engraçado que hoje eu já não penso tanto assim, sabe? Hoje eu acho que a gente vai ganhando experiência, né? E vai entendendo um pouquinho mais o motivo de uma grande fotografia, o que significa uma grande fotografia, o que é a verdade de uma fotografia, né? Que é o que a gente batalha muito, né? Pelo menos eu, cada vez que eu vou fotografar, eu penso muito nisso, que a minha fotografia tem que passar um sentimento, a minha fotografia tem que passar uma verdade. Então eu bato muito nisso, né? Eu tento trabalhar muito com isso. Hoje, com a própria pandemia, agora eu tenho fotografado muita família. Muita família. Eu não sei se as pessoas estão mais em casa, o que é, e deu aquela vontade de fazer um ensaio com família. Ontem mesmo eu fotografei uma família com, sei lá, umas 10 pessoas. Então você acaba reunindo assim, você está nesse meio, você vê que a pessoa quer uma lembrança daquele momento, né? Então você entender o porquê que você está ali, né? Que eu acho que o grande sentido de um fotógrafo é entender o que ele tem que fotografar, entender a importância da fotografia. Então eu, antes de qualquer coisa que eu tentei fazer na minha carreira, gente, eu tentei entender o porquê que eu gostava de fotografar e eu tentei entender o que eu tinha que fotografar, a importância de uma fotografia. Eu acho que isso é o essencial para você conseguir criar grandes imagens, né? Às vezes as pessoas me perguntam, mas que equipamento? Por isso que eu estou falando, não tem nada a ver com equipamento, né? Tem muito mais a ver com realmente que imagem que você quer, o que você quer passar, o que você entende, né, da importância daquela imagem. E isso que eu estou falando para vocês não é só no profissional, é numa viagem, num encontro em família, né? Cada foto que você faz, você está entendendo o que está fazendo, você está entendendo da importância daquele registro, está entendendo a importância daquele clique. Então, eu acho que quando você entende isso, as coisas andam muito mais fácil para você. Você consegue ter um rumo, você consegue focar e consegue entender para onde que você quer ir. E foi isso que eu faço, né? Hoje eu acabo hoje me cuidando muito mais da minha parte administrativa, né? Então hoje, para vocês terem uma ideia, eu tenho uma equipe de 7 pessoas, né? Então eu não sou sozinho, né? Então a gente é um grupo hoje, uma equipe bem bacana e cada um cuida da sua área. Cada um entende de alguma coisa dentro do meu escritório. E chegar a entender isso, sabe como? Tipo, me fez crescer bastante. Me fez, tipo, entender como é legal, por isso que trocar ideia, conhecer novas pessoas é muito interessante, porque sempre agrega, né? Sempre te traz novas ideias, novos caminhos, né? Uma coisa que eu falo para vocês também, que a fotografia me ensinou muito, gente, é não perder essas oportunidades. Eu sei que todos os dias eu tô com pessoas incríveis. Todos os dias eu conheço alguém incrível. Todos os dias eu conheço uma história sensacional. E eu consigo absorver essas histórias, sabe? Totalmente. Logicamente, só as histórias legais, mesmo que eu sei que, puxa, essa história é muito interessante. E eu transformo isso em potencial, né? Eu transformo isso em imagem. Eu desenho isso com a minha cabeça na hora que eu estou fotografando. Eu desenho isso na forma da luz que eu uso. Então, às vezes as pessoas me perguntam, putz, eu gosto muito da luz que você usa. Para falar a verdade, é isso, gente. Eu tento desenhar o que aquela pessoa que eu estou fotografando está me passando. Ou aquele local, né? Às vezes, tipo, não precisa ser uma pessoa, pode ser um local, uma paisagem bonita. Eu nunca chego hoje de cara e tento fotografar.
primeiro eu respiro, né? Na época que a gente vinha de filme, gente, que é uma coisa que eu vou passar para vocês, uma dica assim, na minha época de filme, você tinha que pensar o dobro para você fazer uma boa imagem. Você tinha ali 30 e poucas poses para fotografar, mas você pensava no fundo, pensava na luz, mesmo você sendo um amador, né? Então, por que não hoje com a digital não fazer igual? Porque em vez de você chegar numa paisagem, numa coisa, respira. Respira forte, sente aquela paisagem, e aí você vai ter uma visão diferente. Você não vai ter só uma visão do teu celular, daquele quadradinho do celular. Você vai ter uma visão muito ampla, porque você realmente respirou a tua fotografia. E isso é uma das coisas que eu acredito muito. Isso é uma das coisas que não me faz parar, eu não consigo hoje me ver longe da fotografia. Eu não consigo hoje pensar em parar, né? Eu lembro que há uns 2 anos atrás foi muito interessante quando eu dividi com vocês essa história aí. Há 2 anos atrás eu fui fazer um casamento, era em Santa Catarina, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, rapidinho aqui, antes de entrar nessa história, a gente, hoje, eu e a Renata, minha esposa, a gente está assim, 70% dos nossos casamentos são fora de Ponta Grossa. Apenas 30% está sendo em Ponta Grossa. Então, eu não imaginava que ia ser assim. Por isso que eu vou contar algumas histórias aqui para vocês. Não é de casamento, nem não é da nossa região. É fora. E eu lembro que eu fui para Santa Catarina. E era um casal tão bacana, tão incrível, assim, sabe? Eu acho que as energias, eu acredito muito em energia. Você acaba se envolvendo com pessoas que têm a mesma energia tua, né? Então, desde que você, de volta, entenda qual é a tua energia. Aí você vai atrair pessoas iguais a você. E eu lembro que eu estava nesse casamento, assim, teve uma hora que eu sentei, assim, e vi a alegria daqueles noivos pulando. Me deu um negócio, assim, que eu falei, imagine eu ficar sem isso. Imagine eu viver sem isso. É muito ruim. Porque eu acho que é isso que eu vim fazer. Eu vim registrar essas pessoas, né? Eu acho muito bacana, às vezes, as paisagens, assim, lindo fotografar paisagem. Mas eu ainda acho mais massa quando eu consigo colocar alguém naquela paisagem. Eu acho que eu consigo dar mais vida ainda para aquela paisagem. Então, é uma coisa que eu levo muito a sério, por isso que eu sempre falo, eu sou um fotógrafo, fotografo pessoas, tenho minha área de paisagem, gosto de paisagem, mas eu vim muito focado na parte de pessoas, né? Me sinto muito à vontade em fotografar uma pessoa. E desde pode ser um individual, pode ser uma criança, pode ser uma família, um casal, né? Eu me sinto muito à vontade hoje em estar registrando esse perfil, né? E, logicamente, assim como vocês que estão iniciando, a gente também, toda hora a gente se bate, toda hora a gente tem que estar aprendendo, né? Então, agora mesmo está vindo uma onda de novas máquinas saindo do mercado, né? Que é engraçado, né, gente? A gente, hoje, vendo aqui no Brasil, se você for ver no Brasil, a gente tem que realmente trabalhar muito mais para conseguir um equipamento hoje, né? Um dólar alto, que isso são coisas que devem pesar muito para quem está começando. Puxa, mas hoje investir no equipamento é da mesma forma para a gente também. A gente que está já um bom tempo na área é a mesma forma. E fora que o nosso desgaste de equipamento é muito grande, né? A gente utiliza, eu particularmente, fotografo praticamente, gente, todos os dias. Então, às vezes a pessoa pergunta, mas cara, tem foto, que muito é engraçado, né? Muitas pessoas acham, tipo, mas o fotógrafo você acaba só fotografando no final de semana. Não, gente, é todos os dias, todos os dias. Eu tô tendo uma média que eu começo às vezes 8 da manhã e eu vou até umas 9 da noite, né? Sem parar. E o legal são, como eu falei para vocês, eu hoje, eu posso falar para vocês que eu já fotografei meio que quase tudo, quase todas as áreas da fotografia eu já acabei passando, né? Desde área infantil, fotografia animal, fotografia de paisagem, pessoas, né? Que eu sou mais a minha dedicação, de comida, né? Que é uma área que a gente tem atuado forte hoje, né? Na fotografia, na gastronomia, né? E isso foi tudo surgindo aos poucos, como eu falei, oportunidade. Então, se você souber agarrar a oportunidade, vocês vão longe, né? Vão encontrar um mundo incrível. A fotografia, eu só posso agradecer. Só posso, tipo, dizer, putz, muito obrigado por ter descoberto cedo, né? Que eu gostava de fazer isso. Então, cedo, há quantos anos atrás, mais ou menos? Desculpa te cortar o embalo. Vocês terem uma ideia, gente, eu comecei com 15 anos. Hoje eu tô com 41. Então, é alguns anos, né? Registrando alguns anos. E outra coisa que é interessante contar até, Rogério, é que eu tenho todos os meus materiais, desde o início, cara. Eu tenho hoje 2, 3 caixas só de negativo.
Então, tipo assim, desde o meu, que nem casamento, desde o meu primeiro casamento até hoje, eu tenho todos guardados, todos arquivados. Às vezes Todo as o pessoas histórico. perguntam, você... É muito pelo histórico, né? Tem muita gente e tal, eu não consigo, porque eu acho que ali tá um pouco da minha história também, né? Tá um Sim. pouco do meu crescimento por ali, né? E o legal da fotografia são as coisas que vão acontecendo, né? Então, de você, do nada, de repente, você tá aqui em Ponta Grossa, alguém te chamar a fazer um casamento lá no Nordeste, sabe? São coisas que a gente leva susto todos os dias. Como às vezes eu escuto muitos músicos, né? Falar, tipo, cara, sempre dá um frio na barriga, sempre dá um frio na barriga. Né? Não tem, você pode fazer casamento 1000 vezes na catedral. As 1000 vezes vai te dar um frio na barriga. As 1000 vezes você vai estar nervoso. Né? Então, as 1000 vezes você vai estar suando, você vai estar tenso. Mas isso eu acho que faz parte. Eu acho que a gente é movido a isso. Eu acho que um fotógrafo, tipo, que não for assim, que não suar, que não tiver tenso, ele está relaxado. E aí é o perigo, né? Então, tipo, a gente acaba, tipo assim, se dedicando ao máximo. A fotografia de casamento mesmo, gente, me deu todo também esse potencial de entender como é que eu vou falar para vocês, o profissionalismo, né? A dedicação e o cuidado que você tem que ter. Porque Deus o livre se a gente perde uma foto, né? Então a gente fica tenso se fizer isso. Então por isso que a gente fica muito preocupado. Dia de casamento, às vezes a pessoa vai começar à tarde, cara, desde de manhã você já está com aquilo, carregar minha bateria, tem, né? É uma sucessão de coisas. E isso que é interessante, porque tem quem está começando hoje, gente do céu, tem muita coisa para aprender. Muita coisa. Muito detalhezinho, às vezes que você acha que eu só tenho que ser criativo. Ser criativo, para falar a verdade, eu acho que é o mais básico de tudo, porque todo mundo tem a sua criatividade, todo mundo tem um pouco de coisa. Desde que você não tente copiar ninguém, você vai ver a tua criatividade aparecer. Mas o que tem por trás disso, gente, é muito mais coisa. Tem que ter HD, tem que cartão que eu uso, né? E eu acho interessante isso muito a parte. Eita, caiu de novo, Lerto. Mas vamos ver se você volta ali. Deu uma congelada no Laertes ali. Vou aproveitar a pausa e vou fazer mais uma perguntinha para ele ali. Deixa eu só minimizar aqui. Então vamos aproveitar que o Laertes deu uma travada lá. Entrou mais gente. Nós estamos ali com mais pessoas agora, né, acompanhando no YouTube lá, né, dentro do nosso link. Pessoal, vocês que não deram um oi pra gente, dá um oi aqui agora pra gente no chat, habilita o chat lá, dá um oi lá, fala de onde vocês são, né? Fala se é daqui de Ponta Grossa, se é da região, se é da outra cidade, qual é a experiência que vocês têm com a fotografia, se vocês são hobbyistas, se vocês já trabalham profissionalmente, em que área que vocês trabalham dentro da fotografia, ou que área vocês gostam, né, dentro da fotografia, que assim a gente consegue, de repente, né, tá alinhando melhor aí o conteúdo, né, para estar passando para vocês. Eu estava falando antes, né, que a primeira vez que o Laertes caiu, não sei se todo mundo ouviu ele falando ou não, mas ele mora no campo, né, então ele está numa região um pouco afastada do centro aqui da nossa cidade, né, de onde a gente está gerando esse streaming, e ele está com 4G lá, então por isso que volta e meia, né, ele comentou assim, ó, pode ser que eu caia e daqui a pouco eu volto aí, então daqui a pouco o Laertes volta e a gente coloca ele na roda de novo. Então, assim, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer coisa relacionada à fotografia, manda no chat também. Então, a gente vai estar repassando isso para o Laertes, ou eu mesmo vou estar ajudando vocês a responder essas questões aí, tá? Não se inibam. A gente vai desenvolver uma conversa aqui baseada no nosso tema de hoje, né? O nosso tema é falar sobre as oportunidades que a fotografia nos traz, né? Dentro desses momentos de crise, né? Principalmente que a gente está passando agora por conta da pandemia. Mas nada impede que vocês perguntem coisas técnicas, qualquer tipo de situação, curiosidades, né, dentro das histórias que o Laertes está contando lá. Vamos ver lá que ele voltou. Tá levantado lá do Papo do Pupo. Aí, mas bate um vento aqui, já cai tudo, né? Já cai tudo. Cara, deixa eu aproveitar a pausa, deixa eu perguntar uma coisa para você, que acho que é uma coisa que talvez uma pergunta talvez interessante para o pessoal entender ali. Você comentou das experiências que a fotografia te trouxe, de você viajar, de estar sempre fora e tal. Você tem uma noção de quantos países você já visitou? Acho que quantos países é um pouco mais fácil, né? Mas de quantas cidades, quantos estados, o quanto você já rodou esse Brasilzão aí, de repente, aí fotografando? Pois olha, não consigo hoje. Assim, nunca parei. Logicamente, se eu parar, eu vou conseguir. Mas
Putz, eu lembro que há anos atrás, ainda quando eu nem tinha ido para fora do Brasil, né? As viagens que eu comecei a fazer foi no Brasil primeiro, né? Aconteceu no Nordeste, já fui várias vezes. Bom, enfim, Brasil inteiro a gente já conseguiu fotografar. Eu lembro que teve um ano que eu contei, eu acho que deu umas, sei lá, umas 60 cidades diferentes assim, que a gente passou em um ano. E isso antes ainda de eu começar realmente a engrenar mais na viagem, assim, né? Então, por isso que eu estava contando para vocês verem como é interessante, né? Eu lembro que quando eu era novo, né, eu sempre achava, vou ser músico, essa vida de músico em hotel, e praticamente a minha vida é isso também, né? Tanto que eu moro hoje num lugar assim, que sempre foi meu sonho, né? Morar numa região dessa, e talvez agora com a pandemia que eu comecei a aproveitar um pouco a região aqui, gente, porque eu não consigo parar, né? Tipo, é realmente como eu estava falando para vocês, a gente chega, troca de roupa, vai para o próximo, e é uma loucuragem, né? País, a gente já passou por 6 países, né? Ano que vem a gente tá com mais 2 já, tipo, diferentes aí que a gente vai passar, então não para, sabe? Bom, tipo, foi um negócio que começou a andar e foi indo. Então hoje virou minha realidade, né? Uma coisa que antes era um sonho virou uma realidade, né? E que nem eu falei para vocês, foi muito naturalmente, foi apenas se dedicando, apenas mostrando o que eu gostava de fazer. Nenhuma hora assim eu vou falar para vocês que foi dolorido, que foi, nossa, eu tive que ficar suando para fazer isso. Não, foi muito natural, assim, sabe? Não foi como, tipo, que nem vocês estavam falando, foi um hobby que quando eu vi, eu já estava no meio, comecei a conhecer pessoas, comecei a viajar, né? E é muito legal, porque você acaba também nessa área de casamento, a gente acaba entendendo, e isso também ajuda bastante hoje na própria venda, hoje, né, de um casamento, na própria, tipo, procura das pessoas. Você entender como funciona o casamento, não, em cada região é de uma forma. Cada região tem os seus limites, cada região tem coisas que pode fazer e o que não pode. E hoje a gente aprendeu bastante com isso, né? E isso me ajuda bastante, tipo, a receber casais novos, né? Principalmente hoje, a maioria dos casais que eu recebo vem pela internet, né? Então, às vezes, vem lá um pessoal lá de São Paulo, às vezes vem pessoal do Rio, às vezes vem de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são os lugares que mais acabam me procurando para fotografar, né? Então, é legal, porque a pessoa gosta do teu trabalho, ela vai levar. Eu vim de uma época ainda, gente, você vê como tudo vai mudando, né? Eu estava falando de mudanças, de dificuldades. Na época que eu comecei, era muito comum as pessoas contratarem uma empresa que já faria tudo. Né? A pessoa nem queria saber quem era o fotógrafo. Ela ia lá, a pessoa já tinha decoração, já tinha cerimonial, já tinha tudo. Então, são as empresas que dominavam o mercado. Ela ia lá fazer, era um pacote, né? O pacotão que a gente chamava ali. Então, fazia tudo. E quando começou a ter a mudança, realmente, de todo mundo, tipo, querer escolher, não só a mudança, eu acho que isso veio dos fotógrafos, começaram, tipo, cada um ter a sua visão, cada um querer criar a sua própria identidade. E aí começou que a pessoa, não, eu quero aquela pessoa. Eu quero aquele. Então, tudo mudou. Aquela época eu já sentia que estava mudando. Para falar a verdade, eu acho que eu já sabia, não. Eu acho que eu já queria demonstrar. Eu acho que a fotografia tem esse poder também, que eu sempre falo, de mostrar quem você é. Eu acho que quando você vê uma fotografia de algum fotógrafo, ali você entende quem aquela pessoa é. Então, tipo, é uma forma de você que está aí, ou amador, ou profissional, se expressar. Então, isso é a fotografia. Eu mesmo vou fotografar um casal, mas é um expresso através daquele casal. Quem vê a minha fotografia talvez entenda quem eu sou. Vai olhar aquela foto e falar, cara, eu entendo um pouco desse cara aí. Então a fotografia tem esse poder, com vocês aí que estão aí, tipo, iniciando, tem esse grande poder de você poder se identificar e você, como uma música, né, compor uma música, a gente acaba, tipo, criando uma imagem. Então eu faço sempre esse link, né, entre a fotografia, a música, porque a gente veio também da música, então é muito parecido. É muito tipo você está inspirado, é muito você acreditar no que está fazendo, né? E desenvolver. Isso é muito bacana de fazer, né? Já diria Ansel Adams, né, que é um fotógrafo das antigas aí, né, uma das referências da fotografia, da época de filme ainda, né, ele falava que a gente não fotografa com o nosso equipamento, né, com essa câmera, né, a gente, fotógrafo, no ato de fotografar, a gente coloca ali os livros que a gente lê, as músicas que a gente escuta, os relacionamentos que a gente desenvolve, enfim, a nossa cultura, ela acaba mostrando como, na fotografia ali, como a gente é, né, então... A gente vai fotografar o mesmo casamento, né? Vai o Laertão de principal ali, fotógrafo internacional, e eu vou de frila dele. A gente tá no mesmo lugar fotografando a mesma cena, provavelmente a gente consiga fazer uma foto diferente, porque são culturas diferentes, né? Olhares diferentes. Então,
Isso é muito legal. Isso é muito legal, né? A gente mesmo ali que dá aula e convive com outros fotógrafos e tem oportunidade, às vezes, de fazer saídas fotográficas. A gente percebe muito isso que o Rogério falou. A gente pode estar em 30 fotógrafos, 50 fotógrafos, todos no mesmo lugar. Cada um, gente, vai ter a sua visão. Cada um consegue colocar um pouco de si naquela fotografia. E isso é muito bacana. Isso é por isso que a gente sempre fala assim. Quando eu saio com bastante fotógrafos, eu acabo aprendendo muito, muito, muito. Às vezes as pessoas acham que eu estou ensinando ou passando alguma coisa, mas na verdade é gente que está aprendendo bastante. Porque a gente vê cada olhar, né? Que você fala, caramba, olha o olhar daquela pessoa ali. Eu não tinha visto essa cena que ela viu. Isso é gratificante pra caramba, né? E aí que tá. Por isso que aos poucos você consegue identificar até um pouquinho sobre aquela pessoa, né? Um pequeno detalhe que você pega na fotografia, você já entende um pouco da vida daquela pessoa. Você já consegue identificar quem aquela pessoa é. Isso também é uma coisa que eu acho que eu peguei com o tempo também, sabe? Hoje eu consigo meio ter umas sacadas rápidas, assim, sabe? Legal. Vamos ver lá, o pessoal, tem bastante gente entrando aqui. A Carla Geyer, não sei como é que fala. Me ajuda aí, Carla. Beleza, deixa eu tirar aqui, ó. O Eduardo Militão tá por aí, a Júlia tá por aí também, que me deu uma juntada ali que eu tava com o microfone fechado. E o José também tá interagindo aqui, entrou há pouco tempo ali também. Quer dizer, não sei se estava há pouco tempo não, mas agora que mandou a mensagem, né? José Chiconato também entrou, ele é da RPA, da Fotodrone aqui de Ponta Grossa. Legal, José, que bom que tá por aí com a gente lá. Gente, mais uma vez, se vocês tiverem dúvidas, perguntas, qualquer coisa relacionada à fotografia, mande pra gente aqui, né? Quanto mais vocês interagirem, mais a gente consegue diversificar aqui a nossa conversa, né? Lógico que a gente tem um caminho, né? A gente tem um tema para a conversa de hoje, mas a ideia é que vocês possam também aí estar interagindo com a gente, né? E trazendo as suas dúvidas aí pra gente, tá certo? Eu vou aproveitar a pausa ali também, só para avisar vocês que, ou lembrar vocês, né? Quem já ouviu, no começo eu comentei ali, né? A primeira vez que o Lertz caiu, que quem acompanhar a nossa live, hoje, na terça-feira, amanhã, live com o Faison, na quarta-feira, live falando sobre carreira, né? Com a Maria Valesco. E na quinta-feira comigo, né, falando sobre também assuntos aí relacionados à fotografia. Quem acompanhar as 4 lives, vocês vão ter aí um presente que a gente vai estar disponibilizando para vocês na quinta-feira. Então, na quinta-feira vocês vão ficar sabendo, só que vocês vão ter que entrar, né, e participar com a gente aqui, interagir com a gente no site, no chat aqui, né, do YouTube, para estar podendo concorrer, né, esse presente aí, para estar tendo acesso a esse presente aí, beleza? Vamos voltar lá. A gente falou de cidades, países que o Lertz fotografou ali. Comentou um negócio ali que eu fiquei com a pulga atrás da orelha ali, Lertz. Você tem ideia de quantos equipamentos você já teve também? E qual que é o teu equipamento? O que você usa hoje? Dá uma explanada aí em relação a essa questão de equipamentos, já que a maioria das pessoas que estão acompanhando a gente ainda estão iniciando e tal, né? Conta pra gente o que você pode falar dessa parte de equipamentos. Conta um pouco da tua história e o que você pode falar aí em relação a isso. Bom, parte de equipamento, já passei por vários equipamentos, né? Então, eu era tão assim, às vezes você vê como, tipo, depois, por isso que eu falei para você, depois que você entende um pouquinho mais, você vê que não é tudo isso importante. Mas até você entender, e na minha época, gente, que eu iniciei, não tinha o centro europeu, vamos falar assim, porque naquela época não tinha, nem internet direito você tinha tanta informação como tem hoje. Então, eu tinha que ser realmente na prática, né? Que eu acho que é uma grande vantagem você também ir para a prática. E eu acabei investindo em um monte de equipamento, acabei investindo em equipamento, pra vocês terem uma noção, né? Eu tenho equipamento que eu usei uma vez só e está parado. E investi errado, né? Então, isso é uma coisa bem interessante, você entender que hoje a fotografia tem tanto leque, né? Você pode trabalhar em tantas áreas da fotografia, que é legal você ter uma noção de que área você vai trabalhar. Porque aí sim você vai acabar comprando um equipamento direcionado para aquela área, uma lente específica para aquela área, né? Então, eu mesmo, como eu trabalho bastante com publicidade também, eu acabo tendo um leque grande de lente, mas se você for para alguma determinada área, você não precisa investir tanto assim, né? Você acaba, tipo, com pouca coisa, construindo um bom material já. Hoje eu trabalho com Canon, né? Trabalho com Canon porque desde a época de filme eu tenho Canon. E eu acabei indo para Canon, fiquei com ela. Eu acho que muito com aquele negócio, putz, vou ter que trocar tudo minhas lentes, vou ter, né? Então, eu sempre acreditei na Canon,
não tenho dificuldade de utilizar ela, consigo os resultados, vocês podem acompanhar no Instagram, meu aí, tudo particular, no meu site, e é o que eu utilizo bastante hoje. E o legal, gente, quer ver? Tá até aqui, ó. Deixa eu puxar aqui pra vocês verem. Essa aqui, ó. Essa foi minha primeira máquina. Tá? É uma máquina de filme ainda. Ó. E essa, tipo assim, é meu troféu, né? Foi com essa máquina aqui, com uma Pentax K1000, né? Todo, tipo, tinha que colocar o filme, tinha que puxar, não era nada, ó o barulhão. O disparo assustava, né? E eu iniciei com ela, né? Era uma máquina bem simples, para a época também não era uma grande máquina, né? Mas anos da minha vida eu fotografei com ela, né? E me dediquei bastante, eu acho que é por isso que eu guardo ela, nunca vendi, né? Por causa desse motivo, porque aqui está o início da minha carreira. E hoje, se eu for pegar o equipamento que eu tenho, puxa, nem acreditava que tem esse equipamento. Mas eu falo também porque hoje eu acabo conhecendo muitas pessoas que estão iniciando na fotografia com equipamento melhor do que o nosso. As pessoas que vão lá têm, às vezes, um dinheiro para investir, às vezes, não, eu vendi um carro, eu vendi não sei o que, fui comprando equipamento. E depois percebe, puxa vida, eu não precisava ter investido tanto. Como às vezes tem muitas pessoas que querem fazer um curso de fotografia e acaba tipo assim, mas eu tenho que ter o equipamento. Não, você não precisa ter um equipamento para começar um curso. E muito pelo contrário, é ali que você vai entender um pouquinho mais que área vai te chamar a atenção, o que você gosta realmente de fazer, que forma que você quer se expressar. E aí, sim, talvez seguir uma carreira. Ou não, talvez como um hobby, né? Ou não, ou como sair pelo mundo, se não vê amanhã ou faz, sair pelo mundo, fica registrando e conseguir sobreviver com isso. Então, eu acho que essa parte de equipamento aí poderia mostrar que ficaria 2, 3 horas mostrando tudo que eu tenho, de tanta coisa. Mas, como eu falei, hoje eu acabo utilizando uma lente, às vezes, para fazer um ensaio inteiro. Né? Então, é muito engraçado essa coisa, porque às vezes eu vou fotografar, às vezes, um ensaio, e aí chega o pessoal lá, chega um casal. A gente veio, a gente vai junto com eles, tudo. Tem equipamento, dá para colocar aqui, olha, deixamos um canto. É só uma mochilinha só, de nada, né? Que só vai uma máquina e uma lente. Mas não tem, é só isso, não tem mais coisa? Não tem mais. É só isso aí. Então, é muito que eu já tinha falado. Tá aqui na tua cabeça o que você vai fazer, né? E o legal é que olha, isso foi uma evolução também, sabe? Porque antes, quando a gente fazia os ensaios, quando eu comecei, era tudo estúdio, né, gente? Todo mundo fotografava estúdio. Ia lá, tinha que fazer foto em estúdio. Aí ia casar, tinha que ter um pôster, mas feito em estúdio. E quando eu comecei a fazer, pelo menos aqui em Ponta Grossa, umas fotos externas, eu vi que eu não precisava, né, levar um estúdio, uma luz, e como aquilo talvez até inibia um casal. Porque daí ficava 2 horas na pose ali, até acertar uma luz. Hoje não, hoje você acaba tipo, realmente sendo mais natural, pegando a luz natural, né? Luzes bonitas, sombras bonitas, então a gente trabalha muito desse jeito. E cada vez mais é muito engraçado. Quando você começa, você quer ter 1.500 equipamentos. Depois de um tempo, você quer ter menos ainda, mais leve, mais tranquilo. Vai aguentar um equipamento, né? Tipo, inteiro, com um monte de equipamento, é muito cansativo, né? É muito pesado. E a gente, às vezes até atrapalha, né? Exatamente. E é bem isso mesmo, porque você sabe que as pessoas, às vezes, quando tem muita... eu tenho 3, 4 tipos de lente e comecei a fotografar agora. Você fica tão indeciso que lente que você usa, e aí que a criatividade é barrada. Eu coloco uma lente zoom, eu coloco uma lente fixa, que tipo de lente eu vou usar? Aí a tua criatividade para, gente. Então você tem que cuidar. O legal realmente, o que eu faço é assim, eu cato uma lente e vou fotografando com ela. A hora que eu acho que a minha fotografia está ficando muito igual, eu mudo. Aí eu começo a fotografar só com outra lente, porque eu estou vendo uma outra visão. Senão também eu começo a ficar viciado só naquilo e acabo não criando. Então isso é uma técnica que eu uso já desde que eu iniciei, que eu comecei a entender um pouquinho mais da minha cabeça, né? Comecei a fazer muito isso. Por isso que eu uso muito pouco equipamento. E uso, gente do céu. O Rafael Benevides, eu fiz um workshop com ele em Curitiba uma vez, e ele falava isso sobre uma dica para você despertar mais a sua criatividade, né? Que é você criar limitações que possam gerar mais criatividade. Uma delas era essa. Era assim, pega lá e pega só uma lente e vai fazer. Esquece as outras vezes, esquece as outras opções de equipamentos que você tem, né, de distância focal, enfim. Outra questão que ele falava era de tampar o visor, né? Tampar o visor e trabalhar como se você estivesse com uma câmera analógica ali.
É pé que taca de pau. Você vai errar muito. E aí você vai começar a ficar um pouco mais esperto na questão técnica, mas por outro lado, você vai começar a pensar nessa questão da luz, do contraste, das sombras que você estava falando, de uma maneira mais criativa. Exatamente. E erra bastante. Erra muito, 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 muito. Aqui eu estou vendo que tem algumas perguntas aqui. Isso. Vou responder primeiro o José aqui. Então, José, eu comecei a fotografar com drone, para falar a verdade, há pouco tempo. Comecei a brincar, né? A gente sempre, no começo, é aquele negócio, né? Ah, mas você pilota drone? Não, eu brinco com drone. Eu acabo me divertindo muito. E é muito legal, porque é uma visão totalmente diferente, né? Então, você consegue ver uma fotografia de uma outra forma, você consegue ter inspiração de outra forma. Então, eu comecei há pouco tempo, comecei a brincar mesmo, bem de leve, bem, como eu falei para você, mas é assim que começa as coisas, né? Você começa a brincar, começa a sentir, e aos poucos você vai entendendo cada vez mais. Então, eu tô com algumas imagens bem bacanas aí nessa área aí, com os drones, né? Tô gostando, confesso pra você que tô gostando de brincar. Aqui a Carla também me perguntou aqui, que está preocupado com o estilo de edição. Isso, Carla, é muito interessante, porque o estilo de edição, eu acho que a grande maioria você bate muito com isso, né? Tipo, sabe que tá boa essa foto? E é isso que tem que cuidar também. Porque às vezes as pessoas acabam fazendo assim. Ela faz uma foto em 10 minutos, mas demora uma semana, às vezes, para ver se a foto tá boa editada, não tá ruim, não tá. Eu mesmo, para vocês terem uma noção, a gente que já tem mais prática e já sabe o que quer, bem certinho, de uma edição, a gente faz muito rápido hoje um ensaio. Rapidinho, ali, em meia hora eu consigo editar 100 fotos ali. Sabe? Rápido mesmo. Às vezes a pessoa fala, mas sério, muito rápido. Muito também, Carla, eu acho que é do que você tem visto. Eu acho que a edição é muito do estilo de filme que você está vendo. Eu mesmo, para vocês terem uma noção, eu vejo muito pouco de fotógrafo. Muito pouco. De casamento, então, eu não vejo mais nenhum. Né? Tive os fotógrafos que eu sempre admiro até hoje, né? Que foram minhas referências, né? Tenho ainda como referência eles, mas eu também não fico mais acompanhando. Eu acabo vendo hoje muito mais outras áreas, né? Às vezes assistindo um filme, um documentário, e é interessante porque isso ajuda muito na hora que você vai editar. Você vai ver que às vezes você está editando, nem você entende o porquê está fazendo aquela cor, mas você teve influência em alguma coisa. Eu me influencio muito na luz que eu estou fazendo, na roupa que a pessoa está usando, no cenário que está sendo fotografado, e isso faz surgir a minha edição. E isso faz eu ter uma edição única. Criar uma edição que eu sei, putz, essa edição é minha, eu criei isso aqui por base no que eu estava fotografando, né? E essa parte de edição também, Carla, é legal porque você vai acabar realmente, tipo assim, mudando, né? Eu sempre falo assim, se você pegar uma fotos minhas mesmo, que eu fiz ano passado, e pegar agora, você vai ver como vai ter mudança na edição. Eu acho que o mundo vai caminhando para isso, né? Entrada de novos equipamentos, a possibilidade de você trabalhar diferente, a possibilidade de você inovar nas cores, né? Mas acredite que você também vai criar isso como uma identidade tua. Isso vem naturalmente. E esse naturalmente vai vir muito das coisas que você está vendo, sabe? Então a edição, para mim, ela acontece muito desse jeito aqui. A Sara está perguntando aqui se a live vai ser salva. Eu acho que o Rogério pode responder aí, Rogério. Isso, ela vai ser salva nesse momento aqui, nesse canal, no link fechado mesmo, só que a gente vai reeditar, tirar, né, os momentos que de repente não sejam tão importantes assim em relação a conteúdo, e depois ela vai ser repostada na página do Centro Europeu, na página oficial do Centro Europeu. Então é bom vocês fazerem a inscrição de vocês lá na página do Centro Europeu, né, procura lá no YouTube ali depois, né, a página oficial do Centro Europeu, e se inscreve lá, ativa o sininho, como diz os youtubers por aí, né, e aí logo a gente vai repostar por lá, né, e vocês vão poder ter esse material com o conteúdo, né, bem formatado, bem compactado lá. Beleza? Mais ou menos isso, seu Laertes. Mole. Deixa eu ver aqui, o José perguntou mais uma coisa, sim. Tem mais uma pergunta ali. O drone a gente diverte mesmo enquanto trabalha. Estamos adquirindo a Canon Rebel SL3 para completar a captação aérea. Qual lente acha imprescindível ter nesse início? Você acha que é boa para começar? Bom, José, é aquele negócio que a gente estava falando. Depende muito da área que você quer, né? Ou do que você gosta mais de fotografar. Então, a lente hoje, para você ter uma ideia, tem lente para tudo que é gosto. Né? Então, depende muito, para você não errar, que área que você vai trabalhar.
Poderia te indicar 500 tipos de lente, mas às vezes tem que ver o que você quer. Se você já quer ser um profissional, já indo para a profissional, que área profissional você quer, né? Ou não, sou um amador, quero só uma diversão. E aí a gente acaba conseguindo indicar aí melhor, né? Eu acho que depois, qualquer coisa também, o Rogério pode passar o meu contato, tudo aí, posso te passar várias dicas e tal, e poder dar uma boa força para você aí. Aqui. Massa, massa. A Carla tá falando que comprou lá, tá gostando. Cara, é meio difícil eu não gostar mesmo, sabe? Tipo, você vai ver assim o quanto vai aos poucos você vai descobrindo isso, vai virar uma paixão na tua vida, né? Vira como eu falei, um estilo de vida, né? Você está falando aqui da lente do kit, né? Que você tem usado a lente do kit. Eu acho que é isso aí. Eu acho que tipo é muito legal. Às vezes as pessoas falam, mas essa lente do kit ela não é tão boa. Se você souber usar, tudo é bom. E é tão legal porque aí quando usa muito ela, é o que eu faço com as minhas. Se vocês pegarem as minhas são tudo riscada, tudo. Eu uso muito elas, porque eu quero conhecer cada coisinha que aquela lente pode me oferecer. Então não existe, tipo, minha lente não é muito boa, não sei o quê. Você vai conseguir fotos incríveis. Use muito ela, porque depois que você conseguir pegar uma lente talvez que você acha que é melhor, imagina o que você vai criar então. Então é muito bacana às vezes começar assim, sabe? Tipo, não tem erro também. Show. Vamos ver se tem mais alguma coisa. O José está agradecendo aqui. Ô, gente, José, para encerrar aí, mais alguma só aqui completando, José, qualquer coisa, só me mandar um grito aí, né? Ou no Instagram, alguma coisa, manda lá, a gente ajuda você. Beleza? Qual que é o teu Instagram mesmo, Laertes? Deixa eu já coloco aqui embaixo para o pessoal. Laertes Soares. Laertes Soares, tudo junto, né? Tudo junto. Laertes aqui. Eu já coloco ali pro pessoal. O Laertes, ele é bem ativo lá no Instagram, então de repente manda um direct para ele no Instagram lá, que daí ele resolve. Todo mundo que participou aqui da live aí, do Centro Europeu, aí a gente pode entrar em contato, pode mandar mensagem e eu vou estar lá para ajudar vocês lá, né? Pode ficar tranquilo, eu respondo mesmo. Às vezes eu demoro um pouquinho quando eu estou no meio do campo fotografando, mas eu sempre estou respondendo ali. Show de bola. Gente, mais alguma perguntinha? Vocês têm 2 minutinhos aí para responder essa pergunta, para mandar a pergunta, aliás, para a gente aqui, daí a gente vai finalizar a nossa live hoje aqui. Em relação aí à questão de... A gente está falando, né, fazendo uma live dentro de uma escola de fotografia. Qual que é a importância disso, você acha, dentro de uma caminhada de um fotógrafo, Laertes? Mesmo que seja, de repente, de uma forma amadora, de uma forma mais hobby, né, vai sair do amadorismo, vai virar um hobby ali, né, fazer uma foto diferenciada, ou de repente a pessoa quer fazer partir para um lado mais profissional mesmo. Em relação a curso de fotografia, o que você fala, me diz hoje? Você falou que você não fez, como que você vê tudo isso hoje? Eu acho que um curso de fotografia, gente, ele encurta um bom caminho, né? Eu acho que hoje, tipo, não é porque aqui que eu estou fazendo uma live com o Centro Europeu, né? Mas o Centro Europeu hoje é um dos cursos que eu acho que você vai ter oportunidade de conhecer vários profissionais e várias áreas. Da mesma forma que você está conversando comigo aqui, você vai estar conversando com profissionais de outras áreas e que são especialistas naquelas áreas. E na minha época não tinha isso, na minha época revista, né? Nem internet que não falei para vocês tinha. Então, se eu tivesse essa oportunidade na minha época, eu acho que eu tinha curtado um bom caminho, né? Dedicação, né? Eu acho que nunca vai faltar, tem que ter essa dedicação, mas ao mesmo tempo um curso tipo te explica muito isso. E o Centro Europeu eles têm tem tanto tipo assim grandes professores e muito prática, muito conhecimento, pessoas que realmente estão trabalhando na área. E eu sempre falo, tipo, se você quer procurar aprender com quem realmente está trabalhando na área, com quem realmente se dedica àquela área, com quem realmente tipo está tentando fazer a área da fotografia crescer. E eu acho que ali no Centro Europeu você acaba encontrando isso. Legal. Deixa eu ver, travou ou não? Travou. Ele tá fazendo um ruídozinho meio instalado ali do teu áudio, né? Será que é do teu ou será que é do meu? Pois é, não sei se não é o meu. Tem alguma coisa estranha aí, mas tudo bem, vamos lá. Vamos tentar encerrar aqui. Legal, gente. Que bom que vocês
acompanharam a gente aí. Laertes, tem que ir para você se despedir aí do pessoal. Opa, não deu para ouvir? Agora ficou com eco agora. E que tá difícil escutar direito. Cara, tá engasgado e tá feio o negócio aqui. Opa, ó, acho que é o teu áudio. Cortei o teu áudio aqui, ele parou de fazer barulho, né? Mas enfim, é só para você escutar aqui. Vamos tentar voltar ali desmutando mesmo, ver se vai o som lá, ver se vai o áudio tranquilo. Um timezinho aí para você se despedir da galera. Opa, o Lark saiu lá. Mas enfim, vamos esperar aqui que ele já volta. Então vamos lá, voltando semana amanhã. Vamos só passar então o calendário da nossa Semana da Fotografia. Amanhã a gente vai ter uma live com o Faison Merege. Para quem não conhece o Faison, ele é um fotógrafo de natureza e fotógrafo de viagem. Então ele é um cara que já viajou aí não sei quantos países também, né? Já teve publicações na National Geographic, já foi premiado com fotos de natureza, com fotos de viagem. Então, um cara que tem maluco, mochileiro, põe a mochila nas costas e fala, vou lá para tal país. Né, faz muitas expedições, né, aqui no Brasil mesmo, né, por exemplo, a Amazônia, a região lá dos Lençóis Maranhenses. Então, ele viaja o Brasil inteiro, né, fotografando, conhecendo lugares e desenvolvendo o seu trabalho. Né, então, ele trabalha com um fotógrafo que faz imagem e vende essa imagem para bancos de imagens, por exemplo, né, ou para empresas que são das regiões onde ele está trabalhando. Né? Então, ele divulga muito, né, a questão do turismo também. Então, um cara bem experiente nessa área aí, né, de viagem e natureza. Então, o tema de amanhã é fotografia itinerante. Então, justamente porque o rapaz não para, né? Então, inclusive, a nossa live ele vai estar em outra cidade, né? A programação era para que ele estivesse aqui em Ponta Grossa, mas ele já não está, já engrenou já uma viagem para fora de Ponta Grossa também, para desenvolver o seu trabalho, e ele vai fazer essa live de lá. Amanhã, às 7 horas, então, com o Faison, tá? Na quarta-feira, a gente vai estar com a Maria Valesco. A Maria Valesco, ela trabalha com carreira, com mudança de carreira, com organização de carreira, né? Então, de repente, você tem aí o interesse de sair do que você está fazendo hoje para entrar dentro da fotografia, né? Esse essa palestra que a gente vai ter, né, da Maria. A Maria é sensacional, o conteúdo dela. Então, ela é uma palestrante aí a nível nacional também, vive rodando várias empresas importantes e conhecidas aí no Brasil, né, levando, né, esse conhecimento que ela tem, né, dessa questão de mudança de carreira, de estratégias de mudança de carreira. Como que eu faço para sair do que eu estou fazendo hoje para fazer outra coisa totalmente diferente? Então, muito legal. Isso é uma coisa, inclusive, que eu não fiz no começo da minha trajetória dentro da fotografia. Foi muito difícil por conta disso, porque eu não tive essa organização, esse cuidado, né, com detalhes que a gente não sabia que existiam, né, dentro dessa organização para uma mudança de carreira, né, e essa história da minha carreira, né, da minha história, né, da fotografia, da mudança, né, 180 graus ali da minha vida, eu vou contar para vocês na quinta-feira, quando a gente vai estar falando aí sobre a minha história e também falando mais sobre fotografia, tá certo? Vamos ver se tem mais alguma mensagem aqui. Acho que ninguém mandou mais nada, gente. Obrigado por enquanto. O Laertes ainda não voltou. Eu quero esperar ele mais um pouquinho, só para a gente encerrar ali, para ele poder se despedir de vocês. Quero agradecer aí a presença de vocês aí que interagiram com a gente, que estavam com a gente aí conectados, né, na nossa live. E amanhã, assim, ó, cara, gente, entrou a live, vocês entraram no link lá, habilitou o link, já habilita o chat, já manda um oi pra gente. Já pense em alguma pergunta relacionada aí, talvez, à fotografia itinerante, que é o tema de amanhã, ou mesmo outras perguntas. Rogério, eu entrei na live hoje com a Laertes aqui, fiquei com dúvidas, eu esperava outra coisa, eu queria saber outros detalhes dentro da fotografia, eu queria ter outras informações da fotografia, né, e não consegui tirar essas informações dessa live. Amanhã já manda no começo do chat que a gente já dá um jeito de emendar esse assunto para a conversa ali, né, para que a gente possa debater isso junto com o Faison, tá certo? Gente, eu acho que o Laertes não vai voltar, hein? Porque até agora ele ainda não reconectou. Deve ter caído, deve ter passado, como diz ele, deve ter ventado lá no Passo do Pupo. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês puderem deixar aí o feedback pra gente, né? Entre em contato lá nos canais do Centro Europeu, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo Facebook, pode ser por e-mail,
deixa o feedback lá, fala, ó, gostei, ficou muito legal, bacana a iniciativa de vocês, a live foi legal, não foi legal, não gostei, a conexão não estava boa, o assunto nada a ver, enfim, a gente precisa muito desse feedback, né? O quanto mais sincero vocês forem, para a gente é melhor, porque aí a gente vai reajustando isso, principalmente para essa próxima sequência, né? De amanhã, de quarta, de quinta, a gente já pode fazer os ajustes ali para entregar o melhor conteúdo para vocês relacionado à fotografia, tá certo? Eu acho que o Laertes não vai voltar mesmo, gente. Então, muito obrigado. Fiquem com Deus. Espero vocês amanhã, 19 horas, mais uma vez, aqui no YouTube. A gente vai mandar um link para vocês lá, provavelmente por e-mail. Não sei qual foi o caminho que chegou esse link para vocês, né? Hoje, né? Foi uma correria, uma loucura para conseguir fazer o sistema funcionar. Mas amanhã vocês vão receber o link da live também, né? Que vai ser do próximo assunto, que é fotografia itinerante com Faisal Mered. Tá certo? Fique com Deus, um bom descanso para vocês e até amanhã. Valeu!